Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de janeiro. Ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, é confirmado para assumir o Ministério da Justiça. A decisão teve repercussão positiva no Judiciário e em associações do meio jurídico. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Cartórios brasileiros registram um número recorde de mudanças de gênero em 2023. Justiça Federal anula a resolução da ANEEL que autorizou reajuste de 36% na conta de energia no Amapá. E sistema de armazenamento e proteção de dados do Judiciário de Mato Grosso é modelo na segurança e geração de economia. O ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, assumirá o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje pela manhã. Autoridades e organizações se manifestaram sobre a escolha de Lewandowski para o cargo. Marta Ferreira tem mais detalhes. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. O ministro Ricardo Lewandowski vai assumir o lugar de Flávio Dino, que vai ocupar o cargo de ministro do STF na vaga deixada por Rosa Weber, que se aposentou em outubro do ano passado. Feliz, porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. A nomeação do novo ministro da Justiça vai ser publicada no dia 19 de janeiro e a posse está marcada para 1º de fevereiro. Até lá, Flávio Dino continua no cargo no Executivo. Depois, reassume o cargo de senador até a posse no STF no dia 22 de fevereiro. Ricardo Lewandowski foi ministro do Supremo por 17 anos, entre 2006 e 2023. Presidiu o STF e o Conselho Nacional de Justiça entre 2014 e 2016 e o Tribunal Superior Eleitoral entre 2010 e 2012. Em 2016, como manda a Constituição, ele presidiu no Senado, na condição de presidente do STF, o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele se aposentou compulsoriamente em abril do ano passado, após completar 75 anos. Foi sucedido por Cristiano Zanin. O anúncio de Lewandowski para ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública foi bem recebido por autoridades e organizações. O ministro Dias Toffoli afirmou que a escolha foi muito sábia e feliz. Mais do que talhado para os desafios do cargo, ele é maior que a própria cadeira que irá ocupar, o que é raro. Isso demonstra sua generosidade, humildade e vocação de homem público, voltado ao bem comum da sociedade e demonstra o seu amor ao nosso país, ao nosso Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou, deu os parabéns pela nomeação e fez elogios a Lewandowski. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. O ministro Gilmar Mendes fez questão de destacar a carreira do ex-colega de STF. Durante os seus 17 anos de Supremo Tribunal Federal, fui testemunha do seu brilhantismo. Lewandowski sempre soube enfrentar com muita coragem os mais complexos desafios na corte. Coragem essa que também foi vista quando o ministro assumiu a presidência do STF em um dos períodos mais conturbados de nossa história. Eu tenho a plena convicção de que o Ministério da Justiça está em boas mãos. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil também parabenizou Lewandowski. A AJUF deseja sucesso ao ministro Ricardo Lewandowski na nova etapa e se coloca à disposição para colaborar nesta desafiadora missão da sua carreira profissional. A Associação dos Magistrados Brasileiros destacou a atuação dele como magistrado.
Sua reputação ilibada e notório saber jurídico preenchem plenamente os requisitos necessários para o desempenho da função. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cumprimento integral do contrato de compra e venda de imóvel impede o consumidor de desistir do negócio. Kátia Gomes. No caso analisado, o comprador ajuizou a ação de resolução contratual, alegando que o imóvel não teria sido entregue na totalidade. Alguns dos equipamentos comuns prometidos para o empreendimento, como sauna, quadra poliesportiva e calçamento, não estariam concluídos. O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, considerando que o contrato estava quitado e não era possível desfazê-lo. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para garantir a possibilidade de desistência mediante retenção de 20% do valor pago. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial e restabeleceu a sentença de primeiro grau. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou, citando precedentes do tribunal, que o direito de desistência se justifica quando as prestações se tornam insuportáveis para o consumidor, o que não ficou demonstrado no caso em julgamento. Além de ambas as partes terem cumprido as obrigações contratuais, o processo indica que o consumidor utilizou o imóvel em pelo menos 2 oportunidades. Assim, a ministra ressaltou que o rompimento do contrato cumprido por mera desistência imotivada do consumidor promoveria insegurança jurídica no mercado imobiliário. Uma seguradora em Minas Gerais terá de indenizar uma cliente por não conceder o afastamento do trabalho para que ela pudesse fazer uma cirurgia preventiva de câncer. Repórter Pablo Lemos. No processo, a paciente relatou que um estudo genético detectou a possibilidade de desenvolvimento de câncer de ovário. Para prevenir, foi indicado um tratamento terapêutico, o que motivou o afastamento dela do trabalho por 45 dias. No entanto, ao solicitar à seguradora as diárias por incapacidade temporária, ela teve o pedido negado. A justificativa da empresa foi de que o caso não se enquadrava na cobertura por não ter sido decorrente de doença ou acidente pessoal. Mas, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o procedimento foi para preservar a saúde da autora da ação e evitar futura enfermidade. Com base nisso, o TJ Mineiro decidiu condenar a seguradora a pagar indenização no valor de R$12 mil à cliente. O valor estava previsto em contrato e deverá ser corrigido. A seguir, Justiça Federal anula a resolução da ANEEL que autorizou o reajuste na conta de energia no Amapá. Voltamos já. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou as decisões judiciais que haviam suspendido a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, convocada para tratar da incorporação de Furnas ao capital da empresa. A pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Energia Elétrica e da Associação dos Trabalhadores de Furnas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região haviam suspendido por 90 dias a reunião convocada para 29 de dezembro de 2023. Mais 2 municípios de Alagoas aderiram ao programa Moradia Legal. O objetivo da ação é levar dignidade por meio de títulos de propriedade para a população de baixa renda. Mais de 40 mil títulos foram entregues, beneficiando cerca de 200 mil pessoas em todo o estado. Confira na reportagem de Breno Leal. Os municípios de Maravilha e Coqueiro Seco aderiram ao programa Moradia Legal. A assinatura aconteceu durante reunião que contou com a presença das prefeitas, do coordenador do programa, desembargador Carlos Cavalcante, e do presidente Fernando Tourinho. Estamos retomando o ano de 2024 e já fazendo um trabalho do Moradia Legal, esse importante programa social, onde nós vamos poder atender o maior número de pessoas possíveis. Nós pretendemos bater um recorde nessa gestão de atendimento, de poder atender o menos favorecido, que é entregar um título de propriedade para aquelas pessoas que mais precisam. Com a adesão desses municípios, agora já são um total de 80 que fazem parte dessa 6ª edição do programa, como lembrou o Fernando Tourinho. Faltam 22 municípios. Nós temos um prazo até o dia 16 de fevereiro.
O município que quiser vai ter que vir aqui ao tribunal assinar um termo se comprometendo a realizar esse programa e a gente pretende fazer uma primeira etapa até abril e a segunda etapa deixa para o final do ano. Também prestigiaram a solenidade os desembargadores Otávio Leão Prachedes e José Carlos Malta Marques, o vice-presidente Orlando Rocha Filho e o corregedor Domingos de Araújo Lima Neto. De acordo com representantes dos municípios de Maravilha e Coqueiro Seco, o Moradia Legal garante mais dignidade para a população. Essa regularização imobiliária sempre foi um pleito da sociedade, né? O município de Coqueiro Seco ele tem realmente uma demanda muito grande de imóveis não regularizados pela questão histórica da forma como o município foi povoado, né? Então, a expectativa é grande porque isso vai mudar a vida dessas pessoas, né? A intenção é de que, com a regularização imobiliária, essas pessoas podem ter uma outra forma de enxergar a sua propriedade, a sua vida, ter a sua dignidade. Então, isso é a tendência de que eles possam planejar o seu futuro, né? Eles possam planejar o seu futuro familiar também. Então, tudo isso muda muito a forma como as pessoas se enxergam e se valorizam. É uma forma de reconhecer o valor da sociedade e da população coqueirense. A Prefeitura fez o levantamento, identificou uma carência grande do número de registros de imóveis regulares no município. A gente já está iniciando esse procedimento e acreditamos que, num prazo de 60 dias, a gente já dê início à entrega dos primeiros títulos de registro dos imóveis dos cidadãos. A Justiça Federal anulou a resolução da ANEEL e autorizou o reajuste de 36% na conta de energia no Amapá em 2022. A decisão é resultado de uma ação conjunta entre defensorias públicas e o Ministério Público Federal. Os detalhes com o repórter Márcio Fontinelli. A ação na Justiça surgiu a partir de um trabalho conjunto feito por Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Amapá. Nela foi pedida a confirmação da decisão liminar de suspender o aumento de 36% na conta de luz dos moradores do Amapá. O reajuste havia sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e estava em vigor desde dezembro do ano passado. As provas apresentadas no processo mostram que a medida não respeitou a legislação, já que a porcentagem definida não foi submetida aos Conselhos de Defesa do Consumidor. Além de suspender o aumento, a Justiça Federal determinou também que o valor pago a mais pelos moradores do Amapá seja ressarcido. A ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia, completou 20 anos. A data foi comemorada por ouvidores e servidores que participaram dessa história. Acompanhe na reportagem de Carolina Vasco. Uma celebração marcou os 20 anos de implantação da ouvidoria do TRT da Bahia. A ocasião também rendeu homenagens a quem participou desta história. O tribunal tem que ter um compromisso com a sua história, com a sua memória, com aqueles e aquelas que, ao longo de tantos anos de existência do Tribunal da Bahia, construíram as suas condutas, construíram o trabalho. Aqui é o momento de celebrar isto, a participação de desembargadores, desembargadoras, servidores e servidoras que contribuíram na ouvidoria para nós sermos o que somos hoje. Então, este é o momento de celebrar a história, a memória e o trabalho de tantos homens e mulheres que fazem efetivamente o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O atual ouvidor do TRT5 participou da implantação da unidade, sendo o primeiro vice-ouvidor do regional. É o canal que a população tem mais estreito para tentar resolver seus problemas. É certo que o advogado é que responde pelo cliente, pelo reclamante, pelo trabalhador, pela empresa nos processos, mas aqui o cliente, o trabalhador ou o empresário tem esse poder de vir pessoalmente conversar com o ouvidor ou mandar sua queixa para nós respondermos. A ouvidoria do TRT5 foi implantada em setembro de 2003 pela então presidente desembargadora Dolores Vieira. A unidade é responsável pelo recebimento de denúncias, elogios, sugestões e pedidos de informação. É um orgulho muito grande que eu tenho da época em que estive presidente, porque vi que cresceu com o passar dos anos mais e mais o efeito principal da ouvidoria, que é o contato com o cidadão e o TRT. E também para demonstrar o elo de criação entre um e outro,
que isso é o que é o primordial na ouvidoria, é conseguir esse diálogo que traz paz, que traz uma energia boa para o tribunal. Para o presidente da ABAT, Rodrigo Olivieri, a unidade diminui a distância entre o tribunal e a sociedade. E é um órgão extremamente importante no sentido de que as pessoas têm a segurança de que não serão expostas, porque a ouvidoria é pautada pelos princípios da transparência, da boa-fé, da ética e, sobretudo, do sigilo. Então, a necessidade de criação da ouvidoria foi de suma importância e hoje não poderíamos deixar passar em branco uma comemoração de 2 décadas de ampliação de serviços ao cidadão. No próximo bloco, o Sistema de Armazenamento e Proteção de Dados do Judiciário de Mato Grosso é modelo de segurança e geração de economia. Até já. A Justiça de Santa Catarina condenou a 3 meses e 15 dias de detenção uma mulher que provocou a morte de um cachorro de estimação da raça Akita. Segundo o processo, a mulher viajou e deixou o animal trancado em apartamento, sem cuidados e em péssimas condições de higiene. A detenção foi convertida em pena restritiva de direito e a mulher também terá de prestar serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena. Os cartórios brasileiros registraram um aumento de 246% nos pedidos de mudança de gênero nos últimos 5 anos. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes. O número de brasileiros que fizeram a mudança não só cresceu, como também bateu o recorde. Em 2018, 1.129 pessoas trans e não binárias alteraram o gênero masculino ou feminino nos documentos. No ano passado, o número passou para 3.908. Isso representa um crescimento de 246% em 5 anos. Os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais ainda mostram que 94% das pessoas que modificaram o gênero no ano passado também mudaram o nome. Esse crescimento tem a ver com o reconhecimento dos direitos das pessoas trans e não binárias. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a troca de gênero pode ser feita sem necessidade de ordem judicial ou cirurgia de redesignação de sexo. Hoje, o cidadão que deseja fazer a mudança pode ir direto ao cartório e apresentar documentos como certidão de nascimento atualizada, carteira de identidade e título de eleitor. O vice-presidente da Arpem Brasil, Devanir Garcia, diz que a troca de gênero no documento é um reconhecimento da dignidade humana. Com essa mudança, ela consegue ser ela mesma. Ela consegue ter aquele nome que ela sempre desejou, que ela se auto-percebeu, e aquele gênero do qual ela apresenta um comportamento adequado para aquele gênero. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reafirmou que o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, é essencial ao processo de reconhecimento de diplomas emitidos por instituições estrangeiras. Detalhes com Marco Antônio Feitosa. A 7ª turma do TRF da Primeira Região reformou a sentença que concedeu o direito à inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso a um médico formado por uma instituição de ensino estrangeira, mesmo sem a realização do Revalida. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por uma instituição de educação superior estrangeira avalia se os médicos formados no exterior têm competências, conhecimentos e habilidades adequados para o exercício profissional aqui no país. Por isso é essencial que o diploma seja reconhecido no Brasil. De acordo com a relatora do caso, a juíza federal Rosemary Gonçalves de Carvalho, a decisão foi tomada com base na Lei 13.959, de 2019, que exige a realização do Revalida para que os graduados em medicina fora do país possam exercer a profissão no Brasil. A 7ª turma do TST anulou o julgamento de um recurso do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, envolvendo um bancário e o Bradesco. Os ministros consideraram inválida a comunicação da data da sessão telepresencial apenas por e-mail. Mais detalhes na reportagem de Rafael Oliveira. A defesa do bancário entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho porque os pedidos do profissional no processo trabalhista foram concedidos apenas parcialmente pelo juízo de primeiro grau. De acordo com o Diário Oficial de 17 de maio de 2021, o caso seria analisado pelo TRT em sessão virtual.
Mas como o advogado se inscreveu para sustentação oral, o julgamento foi transferido para a pauta telepresencial, sem data específica. Meses depois, o defensor disse ter sido surpreendido com a publicação de decisão desfavorável proferida em sessão realizada pelo TRT. O aviso da convocação, segundo ele, não havia sido publicado no Diário Oficial Eletrônico e teria sido enviado apenas por e-mail. Em novo recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, o profissional defendeu ser imprescindível a intimação pelo Diário Oficial. Além disso, alegou diversas possibilidades de falha no envio e pediu a nulidade da comunicação. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, ponderou que, conforme certidão do TRT, o e-mail foi enviado para o endereço indicado pelo advogado e também para o cadastrado no sistema judicial eletrônico. O envio informava a inclusão do processo na pauta telepresencial com data e disponibilizava o link de acesso. O procedimento teria respaldo em um ato da Presidência da Corte, editado durante a pandemia. Porém, na avaliação do relator, a medida não dispensou a necessidade de publicação no Diário Oficial. O envio do e-mail às partes refere-se tão somente aos requisitos para a transmissão e o convite para o ingresso na sala, mas isso não autoriza a que o Tribunal Regional e mesmo essa Corte Superior, se fosse hipótese, publicassem a pauta de julgamento, porque, na verdade, interessa a publicidade não apenas às partes em si, mas também a necessária transparência e publicidade da sessão de julgamento. Por isso, presidente, que neste caso entendi que houve o cerceio ao direito de defesa e comprometido também devido ao processo legal. Assim, a 7ª turma seguiu o voto do ministro Cláudio Brandão para declarar a nulidade do julgamento e de todos os atos processuais subsequentes. O colegiado determinou ainda o retorno dos autos ao TRT para reinclusão do processo em pauta, com publicação em órgão oficial e direito de sustentação oral ao advogado. A decisão foi unânime. O Sistema de Armazenamento e Proteção de Dados do Judiciário de Mato Grosso vai servir de modelo para o Judiciário de Tocantins. A meta é gerar economia e aumentar a segurança. Veja na reportagem da Eli Cristina Azevedo. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Judiciário Mato-Grossense recebeu uma comitiva formada por magistrados e técnicos do Tribunal de Justiça de Tocantins. Eles vieram conhecer soluções tecnológicas implementadas na Corte Estadual na área de infraestrutura, de armazenamento de dados e as salas containers, que abrigam os dados utilizados pela Justiça de Mato Grosso. A gente buscou o Tribunal do Mato Grosso para saber qual a solução que eles adotaram com relação ao data center. E essa é a solução que nós viemos, porque a gente tem discussão, a gente faz uma sala cofre, faz uma sala segura, compra um container, e isso gera dúvida. Então, para que a gente não faça um gasto que às vezes pode não surtir o efeito que a gente queria ou um gasto desnecessário, a gente veio aqui para saber qual que é a experiência que o Mato Grosso tem. Eles estão precisando adquirir o data center e aí vieram conhecer como é que nós fizemos a nossa aquisição, como é que funciona o nosso data center, para que consiga fazer essa aquisição lá de forma segura. O coordenador de TI do TJMT apresentou a experiência do tribunal na construção e utilização de data centers. Nós fizemos um investimento agora nos últimos anos, duplicando a nossa capacidade, nosso espaço de armazenamento de salas seguras, através de data center container, que foi o que melhor atendeu a necessidade do tribunal. Ficamos muito satisfeitos porque essa visita em loco tira as dúvidas e facilita o nosso trabalho na busca de uma solução mais adequada para a nossa realidade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você.